2 minutos para a resposta do candidato José Serra. Olha, é só chegar à campanha eleitoral, o PT volta sempre com essa história. Só que ele é, como se dizia no Chile, como Padre Gatica. Predica e não pratica. As coisas que eles falam é uma e o que eles fazem é outra. Por quê? No caso de venda de ações de empresas públicas, empresas estatais, o PT vendeu ações, colocou o Banco do Brasil na Bolsa de Nova York e aumentou a participação do capital privado no Banco do Brasil. Eu não estou, nem sou contra isso, apenas para mostrar, ela reclama de que, ou eles reclamam de que foram vendidas ações da Petrobras. Mas o governo, no governo passado, o governo Fernando Henrique, continuou com o controle da empresa, que é o que o governo Lula herdou. No entanto, não falam do Banco do Brasil, que eles venderam, se colocaram em Nova York, aumentaram inclusive a desnacionalização dos proprietários do Banco do Brasil. Quanto à Petrobras, é muito interessante nós lembrarmos a respeito da lei do petróleo, que foi aprovada nos anos 90, que o Zé Eduardo Dutra, presidente do PT, e que foi o primeiro presidente da Petrobras no governo Lula, elogiou a lei aprovada, feita pelo Fernando Henrique. Ele disse: a Petrobras não poderia estar avançando como está avançando agora, sem a lei que foi aprovada no governo anterior. Da mesma maneira que o Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda, sempre se derramou em elogios para o que foi feito na área econômica e financeira do governo passado. Agora, chegou a época de eleição, então a conversa é outra. São as tais duas caras que eu disse e repito. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Quando alguém fala, diz que a culpa é da imprensa. Réplica de 2 minutos, candidata Dilma Rousseff. Certamente, Serra, você não é o cara, você tem 1000 caras. E aí, tem uma coisa interessante, sabe quem trouxe esse tema esta semana? O principal assessor energético do candidato Serra, Davi Zilbenstein, que foi a pessoa que presidiu a Agência Nacional do Petróleo e que, na época do Fernando Henrique Cardoso, e que agora diz o seguinte: ele é a favor que haja uma privatização, não é da Petrobras agora, é do pré-sal, que esse pré-sal seja passado para as empresas privadas internacionais. E isso é interessante porque mostra o quadro que hoje me dá uma dúvida, se eles são só a favor da privatização do pré-sal ou se eles são a favor da privatização do pré-sal ou da Petrobras. Por que eu tenho essa dúvida? Primeiro, porque quando eu cheguei na Petrobras, na presidência do Conselho, recebi um plano de expansão estratégica que previa a divisão da Petrobras, ou seja, o seu esquartejamento. Partes da Petrobras deveriam ser vendidas. Exemplo, a refinaria Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, e as unidades de fertilizantes, as chamadas Fafens. Além disso, mudaram o nome da Petrobras, tiraram a única coisa que caracteriza o Brasil, que é o Brás, Petrobras, e mudaram para Petrobrax, para ver se era palatável para o investidor privado. Outro grande amigo do candidato José Serra, o nosso Luiz Carlos Mendonça de Barros, um economista, respeitável como economista, mas que defende posições que eu não concordo, que são basicamente a privatização da Petrobras. Eu considero que o pré-sal é uma riqueza do povo brasileiro, para garantir que a gente combata a pobreza e crie educação de qualidade. 2 minutos para a tréplica do candidato José Serra. Olha, as pessoas no Brasil sabem que eu tenho cabeça própria. Eu não fico na sombra dos outros, não fui pinçado por ninguém até o lugar onde cheguei na vida pública e tenho minhas ideias próprias a respeito do Brasil e por elas eu respondo. Segundo, a minha vida pública, a minha vida na política sempre foi marcada pela coerência. E na minha história de vida eu não tenho nenhum departamento secreto, nada guardado no cofre, nem fico me justificando o tempo inteiro por coisas que fiz ou deixei de fazer. Pelo contrário, eu as apresento. Eu as apresento publicamente, elas são conhecidas.
Em relação à Petrobras, eu tenho até uma relação especial, porque eu, quando líder estudantil, lutei pelo fortalecimento da Petrobras. Lutei muito por esse fortalecimento. E a Petrobras, no governo anterior do Fernando Henrique, duplicou o seu patrimônio numa proporção semelhante à que aconteceu no atual governo. Agora, claro, com os preços do petróleo aumentando 3 vezes, a empresa foi crescendo. A empresa cresce quando vai crescendo de governo para governo. Como uma criança cresce quando vai dos 8 aos 10 anos, como vai dos 10 aos 12. O Dutra, que é o presidente do PT, disse assim: se eu voltar ao parlamento e tiver uma emenda propondo a situação anterior, voto contra. Monopólio, né? Anterior ao do Fernando Henrique. Aquele cenário catastrofista que acreditava que ia acontecer, não aconteceu. Quando foi quebrado o monopólio, ou seja, se permitiu que houvesse também setores privados que entrassem sob concessão, o Dutra está elogiando isso. Quando foi quebrado o monopólio, a Petrobras produzia 600 mil barris por dia e tinha 6 bilhões de barris em reserva. 10 anos depois, produz 1,8 milhões de barris. Tem elogios aqui, de outros eminentes petistas a esse respeito. Seguimos direto agora para mais uma rodada com a pergunta da candidata Dilma Rousseff. Candidata, como sempre, seguindo a ordem de sorteio. 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Serra, o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista à revista Veja, disse o seguinte: o Serra foi um dos que mais lutaram pela privatização da Vale. Tem muita gente que diz que o Serra é estatizante. Não é nada disso. A Light também foi o Serra. Aí eu me pergunto o seguinte: no caso da Petrobras, voltando para a Petrobras, era visível que em 1995, tem várias declarações nesse sentido, vocês achavam que era uma vergonha não privatizar. A Petrobras estava numa situação bastante difícil quando nós chegamos ao governo. Fazia mais de 25 anos que não se investia em refinaria. O Brasil, inclusive, estava com problemas nas suas contas externas, porque a conta petróleo é muito importante e muitas vezes tivemos de importar quantidades de petróleo porque não investimos em refinaria. Então, me pergunto, você acha que é correta essa política? 2 minutos para o candidato José Serra responder. Olha, essa questão de privatização, como eu disse, volta sempre na época de eleição. O PT, na prática, faz outra coisa. O presidente Lula, o governo, a Dilma Rousseff, privatizaram 2 bancos durante sua gestão, do Ceará e do Maranhão. O PT privatizou saneamento em pelo menos 2 cidades que eu conheço, próximas, Ribeirão Preto e Mauá, sob administrações petistas. O PT fala uma coisa e na hora faz outra. Na questão da Vale do Rio Doce, deixa-se de levar em conta o que representou, no caso, a venda das ações, o controle das ações por setores de fora do governo. Sabe por que eu digo isso? Porque os fundos de pensão, os fundos de previdência das empresas estatais, muitos deles liderados por petistas, dirigentes sindicais, compraram grande parte da Vale do Rio Doce, como compraram grande parte das ações de empresas que foram privatizadas. Isso não é dito. E, no caso da Vale, os investimentos foram de algo em torno a 100, 200 milhões para cerca de 4 bilhões de dólares em todo o mundo. Virou uma mega empresa. E o PT está sempre lá em torno, tirando suas casquinhas, os fundos estão felizes, os fundos de pensão, etc. Quando é hora de eleição, então vem com essa coisa. E tem mais. No caso, por exemplo, da telefonia, o PT atrapalhou a abertura do setor, mas não conseguiu. Sabe qual seria o Brasil do PT? O Brasil do orelhão. É o que a Dilma e seus amigos teriam feito caso tivessem o governo naquela época, porque ninguém teria celular. O fato é o seguinte: telefone valia uma fortuna e hoje todo mundo tem. Hoje deve ter 180, 200 milhões de aparelhos no Brasil, graças a essas medidas que foram adotadas.